Vícios e compulsões. Você sabe qual a diferença? Você sabe como o vício interfere na ansiedade? Ou como a ansiedade interfere nos vícios? Quais os tipos de vício? Como eles se constroem? E de que maneira a gente pode tratar os vícios e as pessoas saírem desse estágio de vícios e de destruição? Fica comigo até o final desse vídeo, assiste tudo, que nós iremos falar por completo toda essa trajetória, ok? Olá, eu sou Fernando Galvão, psicanalista e especialista na terapia com EFT aqui do Instituto L'Amour, e hoje eu vim trazer para vocês o segundo vídeo da série Ansiedade. Nesse vídeo, um vídeo extremamente importante, que eu quero trazer para vocês um tópico muito importante que já vou falar logo aí na frente. Então, presta atenção, fica aí comigo e vamos juntos aprender um pouco mais, ok? Só relembrando algumas coisas que fala que 33% da população mundial ela sofre de ansiedade, tá? E na Grande São Paulo, 29,6% da população ela sofre com distúrbios mentais, ou seja, tem ansiedade. Olha só a quantidade de pessoas que tem no mundo com ansiedade e a quantidade da Grande São Paulo que tem. É muita gente, né? Assim, uma quantidade de pessoas com transtornos de ansiedade é muito grande. Então, isso aí é um dado da OMS, né? Então, um relatório oficial que é para a gente ter dá uma importância muito grande para isso, ok? E daí as respostas naturais, né, que é ameaçadoras, desafiadoras, estressante, que leva ao grau de ansiedade, né, faz com que a pessoa fique muito mais ansiosa, tá? Isso aí eu falei no primeiro vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês, onde eu estou explicando um pouco mais a respeito da ansiedade generalizada. Tá? Então assim, vai lá no card depois de terminar esse vídeo e assiste para você ter aí pegar toda essa série desde o início, tá? E aqui, só para relembrar também, nós vamos falar um pouco sobre os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, só que em toda essa série, que são diversos vídeos, nós vamos falar sobre os sintomas físicos e psicológicos. E também tem alguns exercícios que eu estou ensinando com a prática da EFT, para você diminuir o seu nível de ansiedade, para te ajudar a diminuir o seu nível de ansiedade, ok? E aqui, entrando, como vocês podem ver aqui nessas fotos acima, a ansiedade, né? Assim, o que ela pode gerar, quais são a questão dos vícios, como que ele afeta para dentro da ansiedade e o que afeta? Afeta o vício, afeta a ansiedade afeta o vício, né? Como que eles estão ligados necessariamente? Daí você vê, né, assim, os vícios impactando a questão do uso de entorpecentes, cigarros, o vícios em celulares, o vício em redes sociais, o vício em jogos, o vício em pornografia, que é muito, principalmente nessa época da pandemia que teve, o vício em bebidas alcoólicas, o vício em pornografia, ela cresceu demais, gente, demais. E ele mexe demais com a cabeça, mexe com a ansiedade, mexe com a autoestima, mexe com a motivação, mexe com tudo nosso, físico e psicológico. Ele atrapalha em diversas situações a questão dos vícios, ok? E aqui falando um pouco a respeito dos vícios e da compulsão. Você sabe a diferença entre vício e compulsão? Você sabe o que elas representam? Como é um vício e como é uma compulsão? Como que a gente diferencia? Como que a gente entende o estágio que a pessoa está, o estado que a pessoa está e de que tratamento que ela precisa? Você sabe identificar isso? Então fica comigo, presta atenção, olha bem aí que a gente vai falar a respeito sobre isso, como que se inicia a questão dos vícios e também qual a diferença entre vício e compulsão.
Os vícios e compulsões são comportamentos bem diferentes. Mesmo às vezes parecendo iguais, mas eles têm sutis diferenças. E eu vou falar um pouco mais a respeito sobre isso. Porém, hoje nós vamos pegar para entender um pouco mais sobre os vícios, o como ele impacta e como ele interfere na ansiedade. Tá? O vício é uma dependência física e psicológica de uma substância ou atividade. Como vocês estão vendo nessas fotos, né, como mencionei nas fotos, que a gente pode ver aqui, o vício em pornografia, o vício em bebidas alcoólicas, o vício em entorpecentes, o vício em jogos, o vício em eletrônicos, são tudo estilos de vícios, ok? A compulsão, ela é um comportamento. A compulsão, ele é um comportamento repetitivo e irracional que uma pessoa, ela passa a fazer compulsivamente, ela assim, mesmo sabendo que ela não tem necessidade de comprar alguma coisa, de comer uma alimentação, que ela não está com fome ou ela não está precisando de um produto, ela mesmo assim, ela compra e às vezes nem vai usar. Compra pela compulsão realmente de fazer aquela compra. E às vezes ela não precisa, às vezes ela vai usar uma vez, ou às vezes, muitas vezes compra 2, 3 peças iguais, mudando a cor e não usa, né? Fica jogado e às vezes acaba até doando para outra pessoa. E mesmo ela reconhecendo, é difícil dela largar. Então, tanto o vício quanto a compulsão são situações diferentes, né? Com uma sutil leveza de percepções, mas as duas precisam de tratamento. Muitas das vezes da terapia, junto com medicamentos, né? Mas é necessário procurar um profissional da área para que você possa se identificar qual a situação que você está, para que você possa começar a se tratar e sair dessa situação de vício, sair dessa situação de compulsão. Mas hoje o nosso foco está em falar um pouco mais sobre os vícios e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a compulsão, ok? Olha só, a ansiedade e os vícios são duas questões distintas, mas que podem estar interligadas em alguns casos. Fica comigo que eu vou explicar brevemente cada uma delas. Vamos lá? A ansiedade é uma resposta natural do organismo, como eu falei agora de pouco, a situações de perigo ou estresse, é uma sensação de medo, um sentimento que ele fica, vamos falar assim, estão com o nervo à flor da pele, né, de medo, então tudo isso ele traz uma ansiedade. Você, então, assim, ela é uma resposta natural, que não pode quando ela se torna crônica, né? Ou seja, ela se torna incontrolável, aquela ansiedade que te causa um problema muito sério, que te causa um mal muito sério, tá? Como é uma sensação natural, né? Manifestar de diversas formas, ela de inquietação, dificuldade de concentração, a tensão muscular, então a pessoa fica retraída, né? Então assim, isso daí também é uma questão, não para com o pé, não para com a mão, a pessoa tem uma sensação assim bem difícil de ser controlada, ela precisa de um tratamento específico, ela precisa de uma terapia, ela precisa de alguma situação, às vezes até de medicamentos para poder ajudar a controlar, para que a terapia possa funcionar. Okay? Então aí nós estamos falando do ponto da ansiedade. Agora, quando a gente está falando dos vícios, os vícios são comportamentos repetitivos, que envolvem o uso excessivo de substâncias, drogas, álcool, tabaco, atividades como jogos de azar, jogos eletrônicos, a pornografia. Isso são todas questões ligadas ao vícios. E esses comportamentos viciantes podem ter consequências negativas para a saúde física e mental, social, financeira do indivíduo. Ela pode mexer, o vício, ela pode
mexer com toda a família se não for tratado. Pode trazer uma separação, pode trazer um distanciamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos. Ele pode trazer um distanciamento muito grande. Quando se entra a pornografia dentro de um casamento, um vício pornográfico dentro do casamento, isso pode destruir o casamento se não for tratado de forma adequada, se a pessoa não conseguir sair do estado de pornografia, desse vício da pornografia, e ele só vai conseguir sair desse vício da pornografia, às vezes, com medicamento e terapia. Não tem como ser outra coisa. A mesma situação das drogas, do álcool, né? Então, precisa de jogos, ela precisa estar buscando tratamento para que possa estar melhorando isso, né? Grupos de apoio, em alguns casos, né? Como eu falei agora, a própria medicação, ok? E aqui, embora a ansiedade e os vícios sejam diferentes, ok? Existem algumas relações entre eles. Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver uma parte de vício por causa da ansiedade, por não saber lidar com a ansiedade. Então, o que ela fala? Ela precisa de uma válvula de escape. Ela não sabe lidar com a ansiedade, não sabe controlar a ansiedade, então ela vai para o vício. Ela vai para o vício da pornografia, ela vai para o vício das drogas, ela vai para o vício da bebida. Quantas vezes você não escuta falar, a pessoa fala assim, eu preciso beber alguma coisa para me acalmar um pouco, né? Então, ou seja, ela é uma fuga, né? Uma fuga para que ela possa buscar em outras situações. Às vezes, em bebidas principalmente, que é mais comum, né? Que é uma coisa que ela se torna até social. Então a pessoa busca na bebida para ela sair de uma fuga. E isso daí, então, o que está ligado à ansiedade ou ao vício? Muitas das vezes a pessoa entra para o vício devido à ansiedade descontrolada, né? Então, as substâncias viciantes, elas vão agravar cada vez mais a ansiedade. O sentimento de ansiedade, os sintomas de ansiedade, quando a pessoa ela entra para o lado do vício, elas vão agravar ainda mais a ansiedade, porque cada vez mais a pessoa vai ficar dependente disso e cada vez mais ela não está tratando a raiz do problema, ela está fazendo uma cobertura, ela está maquiando aquilo. Então ela precisa tratar a raiz do problema para ela poder sair deste vício, para ela poder sair desta ansiedade, para ela ter uma ansiedade controlada, para que isso não impacte na vida dela. Se não chegou ao caso de problemas muito mais graves, você vai tratando, mas às vezes tem pessoas que precisam às vezes ser internadas numa casa de recuperação e mesmo assim ela vai ser internada numa casa de recuperação e ela vai precisar fazer uma terapia, ela vai precisar sair fora daquele problema, né? Ela vai precisar estar arrumando um outro jeito de ocupar a sua mente, um outro jeito de trabalhar com aquela ansiedade para ela sair do ponto do vício, tá? Agora eu quero colocar que é importante destacar que seja a ansiedade ou seja o vício, ele tem cura. É possível. Se você tratar isso, ele é possível. Quanto mais cedo você trata, é melhor, né? Porque a própria palavra de Deus já diz, né? Um abismo chama outro abismo. Ou seja, se é no álcool, se é uma bebida alcoólica, ela vai puxar outra coisa, né? Uma droga, ela vai puxar outra droga. E isso você precisa tratar rapidamente. O simples fato daquela olhadinha na internet, numa foto pornográfica, num vídeo pornográfico, isso, no momento que a pessoa está ansiosa, uma curiosidade, aquela curiosidade ou aquela ansiedade pode desencadear ali um vício, porque a pessoa às vezes vai gostar daquilo e ela vai querer outras vezes, e aquilo se torna corriqueiro.
E a pornografia, quando a gente fala da pornografia principalmente, ela tem destruído muitos lares, ela tem destruído muitos casamentos, ela tem destruído muitas famílias por causa da pornografia. Principalmente nessa época de pandemia, que passamos aí por lockdowns, muita gente trabalhando em casa, muita gente que deixou de ir para a empresa e começou a ficar em casa, muitas pessoas, sejam homens ou mulheres, eles foram para o lado da pornografia para aliviar sua tensão, para aliviar o que não sabia fazer. Às vezes não tinha um bom convívio em casa e eles foram para o lado da pornografia para conseguir aliviar aquela tensão ou para ter aquilo que gostaria de ter dentro de casa, né? Para ter os seus desejos satisfeitos. Então foi para o lado da pornografia. Então esse é um ponto que a gente tem que ter de muita atenção. Como que você está fazendo, como que você está chegando a isso? E aqui eu quero deixar como inicia os vícios, tá? Os vícios, a experiência inicial, né? Quando você experimenta inicialmente pela primeira vez, como eu acabei de dizer, da pornografia, a mesma coisa do álcool, das drogas. A pessoa inicia pela primeira vez, é só um golinho, e isso é esse só um golinho que eu vou experimentar. É só um trago no cigarro, é só um trago na droga, é só uma vez. Como muitas vezes os nossos jovens são expostos a isso e acaba aquilo ali gostando, porque está aliviando um momento de estresse, tá um momento de ansiedade, está aliviando uma sensação que está, né, assim, tá explodindo por dentro às vezes, e a pessoa ela acaba caindo no vício porque ela sente bem quando ela faz aquilo. Ela se sente bem quando ela toma aquela bebida, quando ela se embriaga ou quando ela faz uso de uma droga, ela sai do teu estágio natural, do teu estágio de pensamento normal, e aquilo ali tira o problema dela, tira a sensação de ansiedade, de medo às vezes, de insegurança, dá um alívio para ela na ansiedade. E o que faz? Todas as vezes que ela passar por problemas iguais ou similares, ela vai fazer uso daquilo que aliviou para ela. Só que em determinados momentos, aquilo ali, ele deixa de ser uma coisa normal e passa a necessitar de doses cada vez maiores. Então essa experiência inicial, ela vai necessitando de doses cada vez maiores. Então precisamos ter o cuidado com isso. O quanto você está usando, né? O quanto que é necessário experimentar, ou não é melhor você tratar essa ansiedade, tratar essa emoção, tratar essa baixa autoestima, para que isso não vire um vício, para que você não vá para o lado negativo e que vai te trazer problema, né? O uso de substância para aliviar os problemas emocionais. Algumas pessoas podem recorrer a drogas, álcool, que é o que eu falei agora, né? Mas a pessoa às vezes está passando por uma tensão muito grande, ou ela tem uma briga, né? O pai brigou com o filho sai chutando e vai lá, vou beber mesmo, vou usar droga, ninguém se importa comigo. Então existe um problema emocional, aonde que esse problema emocional de rejeição, de abandono, de frustração, de medo, de insegurança, de incerteza, ou seja, essa frustração, esse problema emocional que está dentro dela, ela vai usar a droga ou a pornografia ou a prostituição ou, né, as bebidas para aliviar aquele sentimento, onde que às vezes a pessoa se sente rejeitada, mas às vezes numa roda de amigo, todo mundo bebendo, ela também bebendo, ela se sente aceita por aquilo ali. Então, o sentimento de rejeição leva as pessoas à droga, leva as pessoas ao vício. O sentimento de inferioridade, o sentimento de abandono, né? Tudo isso leva a vícios. Então, temos que tomar um cuidado muito grande com essas situações, principalmente quando a gente está falando com os nossos jovens. E também
no convívio geral, né, com os amigos mesmo, tá? O ambiente social e cultural, o ambiente onde que está inserido, os amigos, as amizades, a escola, o convívio onde que está sendo, isso é uma coisa que também precisa prestar atenção, porque diga-me com quem andas que eu te direi com quem és, né? Então, com quem que você está andando? Com quem teu filho está andando? Com quem você, como casal, está andando? Tudo isso vai determinar com que você vai se envolver. Então, tem que tomar cuidado com essa situação para saber que afastar-se do abismo, né? Se o abismo está ali, eu vou andar longe do abismo, não vou andar perto do abismo, tá? Fatores genéticos também e biológicos, isso também pode influenciar para que a pessoa se torne um viciado, né? E a exposição precoce, que é o quinto passo, a exposição precoce. Aonde que o teu filho está inserido? Aonde que você está inserido? A exposição, principalmente quando a gente fala de exposição precoce, com as crianças. As crianças estão crescendo num lar onde que existe muito bebida alcoólica, muitas drogas sendo usadas no meio das crianças, muita bebida sendo exposta no meio das crianças, onde que a criança às vezes vai lá, coloca o dedo e lambe, às vezes o pai e a mãe falam, ah, que bonitinho, né? Olha só, né? Então isso tem que tomar cuidado, porque essa exposição precoce pode desencadear um vício muito grande que vai ser difícil da pessoa sair desse vício. Então tudo isso interfere na ansiedade, e o vício, ele é um dos problemas que são, muitas das vezes a pessoa entra para o vício causado pela ansiedade, ok? Então aqui, para a gente finalizar, eu quero colocar para vocês que, novamente, tem cura. A ansiedade e também a questão do vício, mas você precisa buscar tratamento. Então, quem vai identificar isso daí para você? É um terapeuta, é um psiquiatra, que vai te ajudar a identificar o tratamento adequado para você poder sair dessa situação de vício, dessa situação que pode estar destruindo o teu casamento, o teu lar, a tua vida financeira, familiar, sentimental, emocional, o teu convívio com as outras pessoas, né? Então, assim, busca tratamento, saiba que tem cura. Vai precisar de dedicação sua, dedicação do profissional que está te atendendo, vai precisar. Então busca, ok? Aqui é o Fernando Galvão mais uma vez, né? Trabalho com a terapia da EFT. Curte, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa ouvir sobre isso, que existe cura para a vida dela, existe cura para o vício e para a ansiedade. Tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez nessa série, e aguarde aí, ative o sininho para receber as próximas notificações, e em breve estaremos falando aí sobre o próximo vídeo de compulsão, falando um pouco como ela interfere na ansiedade. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima!